Olá, gente. Espero que todos vocês estejam bem. Tem pessoas que já me conhecem, outras provavelmente vai ter o acesso a mim através desse vídeo. É o primeiro vídeo que eu estou gravando nesse ano, depois de uma luta, sim, uma luta interna, com várias quebras de paradigmas, de medos, de crenças, que eu resolvi voltar aqui e gravar esse vídeo para conversar com vocês. Durante esse tempo da minha ausência aqui, eu comecei um trabalho lindo em 2020, um ano aí de marco para muitas pessoas, né? Um ano de muitas alegrias para alguns, de muito choro ou de infelicidade para outros, né? E para mim foi um ano de muitos aprendizados. E agora, chegando aí na metade, né, desse ano de 2021, eu resolvi gravar esse vídeo, porque durante esse tempo eu entrei numa introspecção muito grande, mergulhei em busca de mais respostas, até ao ponto em que eu estava gravando, comecei a gravar o vídeo, eu já imaginava que tinha ali uma base para poder falar, e realmente poderia dizer que sim, né, de estudos e tudo mais, só que existiam muitas perguntas sem respostas do meu eu, aqui dentro de mim, do meu coração, né, em busca do meu propósito, o propósito da minha vida, do que eu vim fazer aqui nessa terra, o porquê da minha existência. E diante de tudo isso, sempre ficou muito claro que a minha missão seria vir aqui para poder falar de todo o processo, né, do que aconteceu comigo e através das nossas dores, através das nossas experiências, né, olhar para dentro, olhar para situações que muitas das vezes o nosso inconsciente não deixa a gente enxergar. A pessoa que nós nos tornamos ignora muitos aspectos sombrios, muitos aspectos que nos trazem vergonha, nos trazem medo, nos trazem culpa, e a gente não quer encarar, não quer olhar para esse outro lado da nossa personalidade. E muito desses aspectos, eles vêm à margem, né? Quando nós passamos por algum processo em que somos provocados pela raiva, pelo ódio, ou então por uma bebida, por algo que faça libertar a nossa verdadeira essência. E quando vem a nossa verdadeira essência, aparece também essa parte sombria nossa, em que estava enjaulado, que estava ali preso, né, em que a gente não olhou, em que a gente não cuidou, em que a gente não ressignificou. E eu falo disso porque tem muitos comportamentos nossos que ele é proveniente das nossas crenças, é proveniente das construções que foram feitas desde a nossa infância, de quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, durante a infância toda, aquelas crenças que foram colocadas, que nós seguíamos aquele padrão, né? E para se desconstruir isso, não acontece da noite para o dia, né? E esse processo comigo tem acontecido de olhar para dentro, né, do nosso inconsciente, resgatar muitas questões que às vezes a gente não quer olhar. Às vezes a gente temos determinados sentimentos, né, ou de raiva, ou de ira, ou de situações, e nós nunca buscamos entender o porquê que nós sentimos determinado tipo de sentimento, de rejeição, de abandono, ou do vazio aqui dentro do coração. Nós nos questionamos, às vezes achamos que nós somos anormais, que não, parece que vivemos num mundo que não é o nosso mundo, e vivemos tristes, frustrados, sem alegria de viver, empurrando, né, a nossa vida com a barriga, né, um dia após o outro, sempre do mesmo jeito, sem um propósito. E todos nós viemos para essa terra com um propósito de se desenvolver, de crescer, né? Até mesmo a princípio
a gente se perde na nossa identidade, que é um dos primeiros pontos para... eu posso dizer que é o essencial para a gente ter acesso às demais informações, né? Então, a nossa identidade é o primeiro ponto, porque a gente geralmente a pergunta é: quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Então, a identidade é algo que atrapalha quando a gente não sabe, quando não sabe para onde vai, não se identifica com algumas coisas, não se identifica com o lugar que nós estamos. Às vezes estamos num lugar porque nós fomos criados em determinados tipo de sociedade, de comunidade, no meio de pessoas. Só que a nossa alma, ela grita e tá indo contra a nossa essência, de quem realmente nós viemos para ser, né? E fica a pergunta, tá? E qual é a nossa identidade, né? Identidade é saber quem você é de verdade, não esse nome que você ocupa, não essa profissão que você ocupa, né? Saber qual é o seu papel. Às vezes a gente desenvolve habilidades, a gente desenvolve funções dentro de empresas, né? Ocupamos lugares em empresas ou qualquer outro lugar que seja, né? Só que nós sentimos que somos infelizes em determinados lugares. Nós sentimos infelizes. A gente vai porque temos uma obrigação de ir. E a obrigação, ela se torna algo cansativo e você se torna uma pessoa infeliz, amarga, né? Eu falo por mim. Muitas das vezes está num lugar em que aquele lugar não condiz com a essência, não condiz com o seu chamado. Aí a pergunta, tá, mas e como que eu descubro o meu chamado? Tem gente que está se perguntando até hoje sem saber para onde vai, né? De onde vem, para onde vai, tem muitas dúvidas, muitos questionamentos. E foram sempre essas questões que rodearam a minha mente e que chegava o momento de eu ficar triste, entrar num estado de depressão, de um estado de infelicidade, de falar, meu Deus, eu não sou normal, por que que isso acontece comigo? O que que eu tô fazendo aqui? Qual é o sentido da minha vida? Né? E quando vem esses sentimentos, quando vem essa insatisfação, porque essa palavra, insatisfação, às vezes você até tem os bens materiais, porque você trabalhou, porque você conquistou, só que aí automaticamente vem uma culpa, fala assim, poxa, eu não posso reclamar, porque eu tenho isso, tenho aquilo, tô saudável, né? Em relação ao quê? Na verdade é porque a gente está se comparando novamente, a gente compara que logicamente tem outras pessoas num outro nível, com outras necessidades, e a gente sempre está buscando um tipo de situação para a gente se comparar e falar, não, a minha vida tá ótima, a minha vida tá perfeita. E às vezes não tá, porque a gente tem sempre a capacidade para mais. E voltando a falar sobre identidade, é saber, eu posso dizer hoje, com toda a sinceridade do meu coração, eu me identifico como filha de Deus, como filha do Criador, né? Para muitas pessoas que, não vejo como Deus, vejo como uma sabedoria, ou vejo como a consciência, né? Cada um enxerga de uma forma, eu falo como Deus, como a consciência suprema, né? O Criador de todas as coisas, acima de todas as coisas, né? E todas as coisas convergem para fazer a vontade, né? Porque tudo coopera para que as coisas aconteçam dentro das leis de Deus, né? Dentro da sua sabedoria. Então, hoje eu falo, eu sou filha, eu fui feita à imagem do Criador, né? Em mim há o seu espírito, né? Estamos todos conectados, todos ligados. Então não tem como olhar para odiar. A nossa natureza humana coloca isso, porque foram situações que foram carregadas na gente, né? Dos nossos sentimentos, das nossas crenças, dos nossos dogmas. Então a gente olha com um olhar de individualidade, de separação. Mas quando resolvi olhar para dentro desse mundo aqui, eu imagino como se fosse, sempre quando falo olhar para dentro, olhar para o meu interior,
Eu imagino uma porta, sabe? E uma escada descendo ali para um sótão, onde que tem muitas coisas. Pode ter tesouros escondidos, algumas coisas que você vai encontrar, às vezes não é legal, você sente medo de olhar, tá tudo empoeirado. Mas às vezes até aquela mínima coisa que a gente não gosta na gente, que a gente procura esconder e ocultar das pessoas, porque a gente tem medo, né? Às vezes que as pessoas que nos conheçam tenham acesso à informação de uma característica que nós temos e a gente tem medo de perder as pessoas. Só que aí a gente acaba não sendo a gente na nossa verdadeira essência. E a gente tem tanto a luz quanto as sombras. Mas para qual eu vou dar poder, né? Então a gente precisa conhecer quais são as características, vamos dizer assim, de sombras na gente. A gente não é perfeito, né? E muitas vezes a gente quer trabalhar para se tornar uma pessoa perfeita, um perfeccionismo que na verdade às vezes nos atrapalha. Eu por muito tempo, né, tenho trabalhado esse lado do perfeccionismo, é tanto que hoje eu tô aqui gravando esse vídeo, né, com... Não nem vou falar, é um vídeo em que eu tô aqui sentada na minha cama, tô falando com meu coração aberto aqui para vocês. E o motivo é, eu precisava voltar a fazer o que eu estava fazendo no ano passado, eu precisava voltar, porque toda vez que eu estava indo contra essa voz que tá aqui gritando dentro de mim, contra essa natureza, tava me tornando cada vez mais infeliz, descontente, sem energia, olhando para tudo sem gratidão, porque a gente acaba se tornando ingrata, a gente não valoriza as coisas que a gente tem e que acontecem na nossa vida de bom. E tudo às vezes está empurrando para a gente seguir o nosso propósito, para seguir a nossa vida do jeito que tem que ser. Só que a gente ignora porque a gente desacredita do nosso potencial, a nossa crença é limitante. Então, nos desvalorizamos, não encontramos em nós a possibilidade de fazer, por exemplo, um vídeo, falar, mas quem vai assistir esse vídeo? E muitos vídeos, muitas pessoas que eu já assisti no YouTube, no Instagram, fizeram a diferença na minha vida. É como se aquela pessoa estivesse conversando comigo, né? Então hoje eu tô aqui e eu vim falar sobre a coragem e falar sobre a identidade, que é o primeiro ponto que a gente precisa buscar. Com quem que se identifica, né? Então, se eu me identifico como filha do Criador, se em mim existe o Espírito de Deus, ele habita aqui dentro de mim. Às vezes a gente olha com um olhar punitivo pra gente. A gente desconhece as coisas boas que nós temos. A gente só consegue enxergar tanto o lado que precisamos melhorar, que precisamos trabalhar, essas características, quando a gente também olha para o nosso lado bom, né? Esse lado, quais são as características que nós temos? Quais são as habilidades que nós temos? Porque às vezes a gente acredita que as pessoas, o que elas falam a nosso respeito, a gente pega como verdade, a gente toma como verdade, né? E dependendo de quem quer que seja a pessoa, você tá dando poder a ela, um poder que é seu. Então a gente acredita que aquela pessoa tá falando uma verdade sobre você. E como você sabe que é uma verdade isso que a pessoa tá falando a respeito de você? A gente não sabe. Quando a gente não se conhece. Porque quando você tem convicção de quem você é, o que a pessoa fala a respeito de você é simplesmente a opinião da outra pessoa. Você sabe, na sua essência, quem você é. E hoje eu falo com convicção. Eu sei quem eu sou. Mas eu precisei olhar aqui para dentro, porque eu aceitava sempre a opinião do que as outras pessoas falavam de mim. E às vezes a gente aceita sempre as ruins, as piores opiniões. Às vezes a opinião boa, ela não tem efeito tão grande quanto as ruins. Quando aponta o dedo, fala algo ruim de você, que você não merece, que você é isso, que você é aquilo, que você não tem valor. Aí você para e pensa, poxa vida, eu não tenho valor. Você se coloca lá embaixo.
num tamanho assim menor. Você pega aquilo como verdade, porque você não conhece quem você é. Mas a partir do momento em que nós vamos tomando a consciência de quem nós somos, aí sim, as pessoas podem falar o que for de você, mas você sabe quem você é. Então isso não vai te diminuir, sabe por quê? A gente aprende a saber o nosso valor, a gente aprende a entender a nossa missão, o nosso papel. E aí você está disposto a ir aonde quer que seja para fazer o que você veio para fazer aqui nessa terra. E o tema que hoje eu quero colocar, vamos dizer assim, o que me despertou hoje foi o tema da coragem. Porque a coragem é o sentimento que vai fazer a gente tomar a iniciativa de enfrentar, de fazer algo, de enfrentar algo. Mesmo que existam muitas pessoas te olhando, mesmo que a gente vá receber críticas, ou mesmo que você vai matar um leão por dia, vai enfrentar os seus próprios demônios, vai enfrentar tantas coisas, mas a coragem, ela é o sentimento que faz a gente levantar da cama todos os dias, se encarar, olhar no espelho e se encarar e ver que às vezes nós somos o nosso pior inimigo. Porque é uma luta constante. É a gente que tá lutando contra a gente mesmo. Às vezes a gente se auto-sabota e não sabe por quê. Mas a gente não sabe por quê. É porque nós não temos conhecimento, às vezes, da nossa essência. E das coisas que a gente carrega, como o trauma, né? Carência, sentimento de rejeição, de abandono, de injustiça, de manipulação. Tudo esses sentimentos, essas crenças, vamos dizer assim, que foram colocadas em nós como camadas, e a gente vai usando isso como máscaras para encobrir quem verdadeiramente nós somos. E realmente, todos esses sentimentos, todas essas crenças, esses nomes todos que eu tô falando aqui, são o que acaba nos atrapalhando no crescimento, nos relacionamentos, com os nossos pais, com os namorados, nos casamentos, com os filhos, com as pessoas à nossa volta. E nosso desenvolvimento pessoal também. Então a coragem, ela é o que vai te mover para frente, para tomar as atitudes, descer, sabe? Abrir a porta lá do porão e entrar. Porque às vezes a gente passa a vida inteira fugindo de encarar situações que nos aconteceram, fugindo de encarar os nossos medos, fugindo de nos tornar quem nós viemos para ser, né? Às vezes eu falo tornar é se refazer novo, sabe? Deixar para trás a velha criança, mas antes de deixá-la, ressignificar tudo o que aconteceu com ela. Que às vezes muitos sentimentos do que nós carregamos está relacionado à nossa criança ferida, machucada, né? Eu mesmo, esses tempos, eu fiz uma retrospectiva da infância e pude identificar várias situações a qual eu me senti rejeitada, a qual, como criança, eu me senti abandonada, a qual, como criança, eu me senti injustiçada. E às vezes a gente traz esse sentimento na vida adulta e a gente acaba terceirizando algumas responsabilidades que lá na infância era dos nossos provedores, das pessoas que tinham responsabilidade sobre nós. E a gente traz para a nossa vida adulta e a gente acaba colocando nas outras pessoas, né, nos nossos relacionamentos, nos nossos colegas, nas pessoas que estão à nossa volta.
Só que essas pessoas também têm as suas crianças feridas. Aí vivemos num mundo em que hoje é tão líquido, né? Um amor tão raso, não existe profundidade. E tantas pessoas hoje falando sobre autoconhecimento, muitas pessoas romantizam o autoconhecimento. Só que, lógico, é um processo muito bonito você se conhecer. Porque quando você se conhece, você se apropria de quem verdadeiramente é. Mas tem os momentos dolorosos. Mas o processo de dor acontece para que depois a gente possa ter paz. Depois vai ter situações em que coisas pequenas que nos abalavam já não vai mais incomodar. Porque a gente vai tomando conhecimento cada vez mais do nosso caminho e nós vamos nos livrando dos pesos, das culpas, do que nós carregávamos. Aí a gente entende que qual é o objetivo de agradar as pessoas? Qual é o objetivo de falar sim quando eu quero falar não? Se não for para agradar, se não for para se sentir valorizado, se não for para se sentir amado, querido, desejado, sentimentos que às vezes a gente não teve, então a gente busca aquilo que a gente não teve nas pessoas. Então, para isso, para ter aquela atenção, a gente vai buscar fazer o que for. Porque às vezes parece que quando a gente não tem, fica um furo, um buraco que enorme, que nada parece ser capaz de preencher. Só que a gente consegue se preencher de nós mesmos, do nosso amor, do amor próprio, que também é outra palavra que é romantizada, que é muito falado hoje. Só que na essência, o que exatamente é amor próprio? Não está somente ligada a um aspecto material, um aspecto físico aqui do externo, mas está ligado com a nossa alma e com a nossa essência, porque o que está aqui fora é reflexo do que é dentro. Então, o amor próprio também é você buscar entender toda essa nossa bagunça, essa nossa confusão que tem aqui dentro e que a gente carrega e que a gente às vezes não se acha normal. E com isso, com a coragem de olhar para tudo isso, para dentro da gente, é onde a gente acaba tendo acesso a algo que é o objetivo, que a grande maioria das pessoas fazem isso em busca dessa única coisa: a liberdade. A liberdade é você ser livre, mas o que é ser livre? Aí fica a grande pergunta. Livre, você poder ser quem você é, sem estereótipos, sem máscaras, sem você sentir medo da rejeição, porque alguém vai olhar para você e não vai aceitar você do jeito que é. Mas você poder ser quem você é, sem ter medo. Você poder ir e vir. É você não estar preso também às questões financeiras, no sentido de falar, tá, mas eu não tenho um centavo, você tá falando aqui para mim de liberdade. Só que a gente constrói é que nesse corpo material a gente vive muito, a gente tá preso num corpo material, né? A gente tá cumprindo um propósito aqui. Mas tudo é construído pela nossa mente. Veja só, hoje eu tô aqui. Já passei por muitas situações onde eu tenho os dois exemplos. Tanto quando eu coloquei para baixo, me coloquei para baixo, me coloquei numa situação de desmerecimento, em que eu atraía só situações em que reafirmava aquilo que eu imaginava e que eu pensava. Assim como teve situações em que eu me empoderei e falei, não, eu quero isso, vai acontecer isso na minha vida. Em que eu me via
em que eu imaginava, em que eu já tinha aquilo como meu. E aconteceu. Então, os dois fatos, aquilo que você acreditar é o que vai ser, é o que está dentro de você. Então, a coragem, ela nos possibilita a ir em busca da tão sonhada liberdade. Liberdade da gente ser quem a gente é, na nossa essência. E com isso, quebrando as crenças, as nossas crenças que nos limitam. A gente está tão acostumado, às vezes, a vivenciar um tipo de situação e ela cai em ciclos. A gente volta, às vezes melhora e volta para o mesmo ponto. Se fala, nossa, estou condenada para o resto da vida a vivenciar isso. Eis aí uma outra crença. Acredita que sempre vai ser sempre um modus operandi, da mesma forma. É uma crença limitante. Então, você se livrar dessas crenças, trabalhar, olhar quais são seus medos, o que te colocaram desde criança, que você acredita que você tem como verdade. Observa se essa verdade realmente é sua verdade ou a verdade de outras pessoas. Porque dentro da gente tem coisas que a gente faz porque falaram pra gente que era o certo a fazer. Mas na nossa essência a gente tem vontade de fazer outra coisa. E aí quando a gente toma a decisão de fazer por nós mesmos, muda o cenário. A gente consegue às vezes ter sucesso. Sim, na grande maioria das vezes. Tem muitos exemplos disso. Pessoas que empreendem, que dão certo porque vão pela intuição. Essa é a palavra. Porque às vezes quando a gente acredita tanto na crença que foram nos impostas, que não foram nos colocadas, a gente abandona, a gente não ouve a voz que vem aqui de dentro, da sabedoria divina, da nossa intuição. Então, quando a gente toma a coragem para ir em busca dessa liberdade, de sermos quem nós somos de verdade, sem vivenciar na vida dos outros, sem sermos as pessoas que as pessoas quer que a gente seja, sermos realmente quem nós somos. Então aí a gente começa a quebrar essas crenças, porque você vai se dando conta do poder que tem dentro de si. Hoje, para mim, está sendo uma grande quebra de paradigma, de crença, de autovalorização aqui. Sim. Possa ser que agora, nesse primeiro vídeo, seja um pouco estranho, mas eu tô gravando exatamente dessa mesma forma, porque eu acredito que daqui a um tempo alguém vai assistir esse vídeo e vai se identificar. E com isso também falei aqui sobre as crenças, falando sobre liberdade, sobre ressignificar as nossas crenças. Outra questão, a essência. Quando a gente toma a consciência de quem nós somos, nos conectamos com a verdadeira essência. E aí sim, não tem quem nos segure. Possa aparecer as dificuldades, qualquer situação, mas quando a gente é confiante do que a gente veio para ser, tomamos conta da nossa identidade, a gente vence os nossos medos. A gente vence todos os outros gatilhos que vêm para nos proteger, para nos mascarar. E a gente já não tem mais medo. Mas é um passo de cada vez. Se tem alguma coisa que você precisa começar e que você não começou ainda, simplesmente por ter medo, simplesmente por achar que você não consegue, você consegue sim. Esse é só um pensamento limitante seu. Acredite, fale isso com convicção. Eu posso falar isso por experiência própria. E essa é a mensagem. Coragem. Coragem de
falar aquele não. Coragem de deixar aquele lugar com aquelas pessoas que não te valorizam. Porque a primeira pessoa que tem que se valorizar é você. Coragem para fechar a porta atrás de você. Porque quando você fizer isso, muitas outras portas se abrirão. Coragem para olhar para essa ferida sua que está aberta. Com amor, com carinho. Não significa que não vai doer. Às vezes dói muito. Mas depois disso vem a cura. Vem a cicatrização. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês hoje é de coragem. Coragem para vocês serem o que veio para ser. Assim como eu. Sou uma ferramenta. Um porta-voz de Deus, do Espírito Santo. Obrigada. Até o próximo vídeo.